Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel bombardearam o Irã. Vamos aniquilar seus mísseis e varrer toda a indústria bélica deles do mapa. Tudo será completamente reduzido a cinzas. Em poucos dias, o Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo, fechou. O que aconteceu depois não foi surpresa para ninguém. O mundo já sabia que esse ponto estratégico era extremamente frágil. Todos sabiam exatamente o custo astronômico de um bloqueio ali. Tinham planos, projetos e até dinheiro para agir, mas nunca fizeram nada. A dúvida nunca foi se isso aconteceria algum dia. A questão sempre foi se estaríamos prontos quando o caos chegasse. Abram o mapa agora e vejam o drama. Hormuz é o gargalo entre o Golfo Pérsico e o Mar da Arábia, com o Irã ao norte. Ao sul, fica a Península de Musanda, dividida entre Omã e os Emirados Árabes. No ponto mais estreito, são apenas 21 milhas de largura. As duas rotas viáveis têm só 2 milhas cada, separadas por uma zona mínima. É só esse espaço que mantém o sistema de energia global funcionando. Cada gota de petróleo produzida na Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Catar, além do Bahrein e dos Emirados, precisa passar por esse único buraco. O óleo nasce no Golfo. Se a saída trava, não há desvios como no Panamá. Simplesmente, não existe outra rota de fuga possível. Um navio carregado em Basra ou no Kuwait fica totalmente encurralado. Os números são assustadores. 20 milhões de barris passam por aqui diariamente. Cerca de 20% de todo o gás natural liquefeito do mundo também atravessa esse caminho, vindo quase todo diretamente do Catar. A China depende disso para 40% do seu óleo. Japão e Índia também. As maiores economias da Ásia e os importadores europeus de gás natural dependem totalmente dessa passagem para garantir seu suprimento de energia. O Canal do Panamá move 5% do comércio. Hormuz é muito mais. É a principal artéria de energia do planeta. Não há comparação possível. Nada chega perto disso. Agora, mais de 150 petroleiros estão parados. Eles estão lá, imóveis e sem ter para onde ir, esperando após o Irã ameaçar incendiar qualquer navio que tente a travessia. Atenção todas as embarcações. Atenção total a todos os navios. A partir de agora, qualquer navegação pelo Estreito de Hormuz está terminantemente proibida. Este é o caminho para o qual o mundo jamais criou um plano B. Essa crise tem história e explica por que o desespero é geral agora. Vamos voltar no tempo lá para a década de 80. Na guerra Irã-Iraque, os dois lados atacaram petroleiros na chamada Guerra dos Navios. A Lloyds estimou que 546 navios comerciais foram atingidos. O mundo sentiu o perigo real de Hormuz e criou o único desvio atual. O oleoduto leste-oeste, construído pela Arábia Saudita na época. Ele surgiu em 1981, prevendo justamente esse pesadelo. Essa estrutura já tem 40 anos e continua sendo nossa única salvação. Avancemos agora para o final de 2011 e 2012. O Irã ameaçou fechar tudo em resposta às sanções nucleares do Ocidente. Os Emirados Árabes correram contra o relógio para finalizar o duto entre Rabshan e Fujairah. Diversos projetos de canais voltaram à tona, foram analisados e acabaram sendo deixados de lado. Quando o perigo diminui, eles somem, mas basta o Irã ameaçar para as propostas ressurgirem das cinzas. Toda vez que a tensão esfria, os planos voltam direto para o fundo da gaveta. Essas ideias não são novas e têm décadas de história. Mas a pressa agora é sem precedentes. A proposta mais chocante já levada a sério pela engenharia apareceu em 2008. Líderes de Dubai estudavam para valer um canal com cerca de 180 quilômetros de extensão. Ele cortaria a costa do Golfo pelas montanhas Ajar até o porto de Fujairah, no Golfo de Omã. Seria a rota perfeita para ignorar o estreito de forma definitiva. O obstáculo técnico para realizar algo assim é simplesmente monumental. As montanhas Hajar chegam a mais de 2.300 pés de altura. Isso exigiria um complexo sistema de eclusas, comparável ao que existe no Canal do Panamá. Imagine escavar rochas sólidas de montanhas e criar infraestruturas portuárias imensas em ambos os lados. A estimativa de custos batia na casa dos 200 bilhões de dólares. Só para comparar, a expansão do Panamá custou 5 bilhões de dólares. Este plano seria 40 vezes mais caro. No fim, os Emirados preferiram construir o oleoduto de petróleo bruto de Abu Dhabi. Ele chega ao mesmo destino final, custando apenas uma pequena fração do valor. O projeto do canal foi engavetado, mas nunca esquecido, e hoje volta a ser o centro das atenções. Em 2015, um centro de estudos em Riad propôs algo ainda mais audacioso. Um canal de 950 quilômetros cruzando desde o Golfo Pérsico, atravessando toda a Península Arábica em direção às águas do Mar Vermelho. As dimensões eram colossais.
quase 500 pés de largura e mais de 80 pés de profundidade. Espaço para superpetroleiros carregados, mesmo subindo terrenos com 2.300 pés de altitude. Seria preciso um sistema de eclusas que atravessaria a largura de uma nação inteira. O custo estimado para essa obra faraônica é de 80 bilhões de dólares. A Arábia Saudita chegou a ver a ideia com bons olhos por um tempo. O plano não passou da fase de estudos, mas agora volta a circular com força total. Em 2024, engenheiros hidráulicos publicaram um estudo técnico mais detalhado da história. O relatório encarou o problema sugerindo 3 rotas de canais bem distintas. A primeira opção corta a península de Musanda, em Omã, aquela faixa estreita de terra no estreito. É o caminho mais curto, porém o relevo por lá é extremamente traiçoeiro e complexo. A segunda opção fica só em território dos Emirados, indo da costa do Golfo até Fujairah. Situada a 75 milhas do estreito, os engenheiros dizem que é algo tecnicamente possível. Eles compararam a complexidade da obra com a criação da ilha artificial Palmideira em Dubai. Este é sem dúvida o conceito de canal mais sério já colocado no papel. Já a terceira opção faz todo o resto parecer modesto demais. O canal marítimo multimodal da Mesopotâmia é uma hidrovia de 1.500 quilômetros. Ele faria a ponte direta entre o Mar Mediterrâneo e o Golfo Pérsico. Para comparar, o Suez tem 193 quilômetros e o Panamá apenas 82. Seria a maior hidrovia artificial do mundo, superando as outras por uma margem absurda. Especialistas levam o projeto a sério, como a grande solução geopolítica deste século. Por enquanto, nenhum desses projetos gigantescos recebeu o financiamento necessário. Mas os 3 estão em debate agora, junto à ferrovia aprovada na cúpula de 2009. A Ferrovia do Golfo teria 2.177 quilômetros, ligando 6 estados árabes. Essa rede ferroviária integraria potências como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Falamos de Kuwait, Catar, Bahrein e Omã. O rombo estimado? Mais de 250 bilhões de dólares. A meta era mover 201 milhões de toneladas anuais, mas o projeto virou uma lenda urbana. Não acertaram um prazo sequer. O ano de 2018 passou batido, e 2021 também ficou no rastro. Agora, o plano é para 2030, mas a verdade é que quilômetros de trilhos ainda são só poeira. O grande gargalo de Hormuz é um só. Trens até conseguem carregar muito bem, contêineres e produtos prontos, mas falham feio quando o assunto é o petróleo bruto. Naquelas quantidades brutais que passam pelo estreito. A ferrovia do Golfo ajuda no comércio, mas só no que não queima. A crise do petróleo continua intocada. Enquanto isso, o Iraque vive um pesadelo financeiro real e imediato. O ouro negro garante 90% do que o Estado arrecada, e quase tudo depende daquela passagem em Hormuz. Por isso, 3 rotas que estavam pegando poeira foram resgatadas do fundo do baú às pressas. O corredor que liga o Iraque ao porto de Aqaba, na Jordânia, corta 1.665 quilômetros de deserto, da cidade de Basra até o Mar Vermelho. Uma ideia que surgiu em 2012 ficou só no papel até agora. Hoje, essa obra é tratada como a única chance de sobrevivência para a nação. O custo? Menos de 9 bilhões de dólares. Já a rota que liga Kirkuk a Ceyhan é um duto que sobe para o litoral turco, mas que parou de pulsar quando a guerra explodiu. Tem também o duto entre o Iraque e a Síria, 850 quilômetros de ferro adormecido, mirando o Mediterrâneo pela costa síria. Estava morto e enterrado há décadas, mas a queda do regime de Assad abriu uma brecha política que ninguém esperava. Só que, somando tudo, essas rotas entregam apenas uma migalha do que o Iraque costuma exportar. É um balão de oxigênio, não a cura. E olha que de tudo o que mostramos aqui, apenas 2 sistemas estão operacionais. O principal é o duto leste-oeste da Arábia Saudita, o famoso Petroline. São cerca de 746 milhas cortando tudo, da costa do Golfo até Iambo. No dia 10 de março, o chefe da Aramco avisou: a máquina está girando com força total. O fluxo bateu o teto de emergência, 7 milhões de barris jorrando todos os dias. Tudo foi confirmado em 11 de março, saltando dos humildes 2 milhões de barris diários. Isso antes do caos começar. Só que existe um gargalo secreto que quase ninguém menciona. O terminal de exportação em Iambu só aguenta carregar mais ou menos 4 a 4 milhões e meio de barris por dia, segundo os dados da Argus Media. Ou seja, mesmo com o duto cuspindo 7 milhões de barris, o porto trava um embarque em apenas 2/3 desse volume total. Já o duto Rabichan-Fujairah, nos Emirados Árabes, opera normalmente com 1.500.000 barris por dia,
podendo esticar para 1.800.000 em caso de desespero total. O problema? O Irã já colocou o terminal de Fujairah na mira, deixando a rota inteira por um fio. Se juntarmos os dois dutos no limite máximo do que eles conseguem exportar, o mundo só desvia cerca de 6 milhões de barris por dia para longe do estreito. Isso deixa um buraco negro de 12 a 14 milhões de barris sem qualquer solução à vista. E ainda tem um último detalhe sombrio que raramente entra na conversa. Todo navio que sai de Iambu rumo à Ásia ainda precisa encarar o estreito de Bab al-Mandab, outro ponto de estrangulamento 600 milhas ao sul, onde os rebeldes Houthis já agiam. Passaram 2 anos caçando navios comerciais muito antes desse conflito sequer começar. Quando a Aramco finalmente botou o duto leste-oeste para funcionar no talo, os Houthis já tinham jurado lealdade militar ao Irã publicamente. Eles colocaram a rota do Mar Vermelho sob aviso logo no primeiro dia de guerra. A rota alternativa nem tinha começado a operar, e sua única saída já estava sob ameaça total. E você pode ter certeza, nada disso é coincidência. Os dois gargalos estão presos no mesmo conflito, sob a mesma aliança, e não existe uma terceira saída. A melhor rota alternativa do mundo deságua direto na única zona de guerra pior que a original. O Estreito de Hormuz nunca foi apenas uma simples rota de navegação. O mundo jurava que a saída da maior bacia petrolífera estaria sempre aberta. Cada plano aqui surgiu porque alguém percebeu o quão frágil era essa crença. Os estudos terminaram e os engenheiros detalharam cada projeto. Em alguns casos, o dinheiro estava praticamente na mão. O que décadas de propostas e reuniões realmente entregaram foram 2 dutos insuficientes, apontados para um oceano, que agora também se tornou um campo de batalha. O planeta apostou que essa fragilidade nunca seria testada nos 2 gargalos simultaneamente. Entre megacanais, ferrovias e corredores terrestres citados, qual você acha que realmente sai do papel agora que o caos é real? Deixe sua resposta nos comentários. Valeu por assistir! Se você curtiu o vídeo, inscreva-se para conferir mais histórias de mega construção.